Boa noite a todos. Queridas irmãs, queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco. Retornar a Cascavel é uma alegria muito grande, que já venho aqui há muito tempo. Eu tenho muitos amigos e sempre a gente vai conquistando outros e isso é muito importante. Por isso é com muita alegria que estou aqui. Realmente eu lamento não poder apresentar os slides, porque esses slides, eles têm uma característica muito especial, com imagens, vamos dizer assim, com slides, não é? Sobre Jesus, então é uma pena. Mas eu vou lendo aqui, porque essa é uma temática nova para mim, eu não memorizei. Porque ultimamente eu tenho feito palestras assim de memória, porque rende mais quando o tempo é menor. Nós vamos com mais assim, fôlego, né? Com mais condição de apresentar a palestra. Mas hoje eu vou ter que ler aqui um pouquinho, porque também temos uns slides aqui, uns textos que eu gostaria muito de comentar com vocês. São reflexões muito importantes, muito interessantes. O tema é: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus falou isso? Em que momento? Em que situação? Onde está esse texto? Ou melhor, esse versículo? Aonde nós vamos encontrá-lo? É exatamente isso que nós vamos comentar nessa noite. É bom saber que Jesus vai pronunciar essa frase, que depois foi inserida por João no versículo do capítulo 16, versículos 32, 33, ele vai trazer uma série de considerações, João, a respeito das últimas palavras do Mestre. É bom, portanto, nós fazermos agora uma reflexão. Jesus, naqueles últimos momentos, o Mestre já sabia o que iria acontecer, é a última ceia. E essa última ceia, ela acontece logo após a cerimônia do lava-pés, tão conhecida, tão mencionada. E Jesus, após essa cerimônia, ele vai apresentar as últimas instruções. Mas antes disso, Judas sai da sala. Judas retira-se e vai lá para fora. E os outros que estavam presentes, os discípulos, pensaram que ele iria realizar o que sempre fazia, colher condições para viagem, provisões, alimentos, e que ele talvez fosse fazer isto, comprar aquilo que seria necessário. Ele era uma espécie de tesoureiro da turma. Porém, não era bem isso. Judas havia traçado aquele plano, aquela ideia dele, de entregar Jesus aos soldados de César, porque ele entendia que quando Jesus se visse cercado pelos soldados, ele iria realizar um milagre. Ele iria instalar o reino que tanto ele falou. Jesus falou muitas vezes acerca do reino. Em muitas e muitas passagens, Jesus mencionava o reino de Deus, ou o reino do Pai, como ele dizia às vezes, o reino dos céus. Ele falava muitas vezes. Só em Mateus 13, nós vamos encontrar 7 parábolas, todas elas falando do reino dos céus. 7 parábolas em Mateus 13, todas falando do reino dos céus. Mas, naquele momento, Jesus vai, então, começar essas últimas instruções. Mas o Mestre já sabia o que Judas havia engendrado. Claro, sendo ele o governador espiritual do planeta, o espírito mais evoluído que já veio à Terra, é claro que ele sabia tudo aquilo que estava programado, tudo aquilo, uma programação de Judas, não é? Que já estava lá fora tomando as providências para que no momento em que Jesus saísse da sala e fosse lá para fora, tudo iria se consumar, tudo iria acontecer. Mas Judas não queria que o Mestre fosse sacrificado. Tanto é que, após Jesus ter se entregado, após ter sido condenado, Judas sentiu uma culpa tão grande, um desespero tão grande, que ele pôs termo à própria vida. Portanto, é esse instante que Jesus vai começar a falar.
E segundo João registra, é o capítulo 15, o final desse capítulo. Então, aliás, vamos corrigir, é o capítulo 13 de João, e ele vai começar dizendo assim: filhinhos, por um pouco ainda estarei convosco. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Eu estou fazendo uma síntese. Muito bem. Jesus vai começar, então, a transmitir as instruções após essas primeiras palavras. E essa palavra que ele usa para abrir o discurso que faria, que é um discurso muito extenso, já nos dá uma ideia de algo muito importante, porque Jesus está dizendo: por um pouco ainda estarei convosco, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, ou como eu vos tenho amado. Ele estava dando ali naquele momento um referencial de amor que era ele próprio. A dimensão, a grandiosidade do amor de Jesus em relação aos discípulos. E é bom lembrarmos que quando Jesus falava para os discípulos, ou para aquela pequena multidão que corria nas estradas, às praças, ele falava para a humanidade de todos os tempos. Ali estava Jesus falando para os 11, mas ele falava para o futuro, para todos nós e para os tempos por vindouros ainda. Ele falava para todos os tempos. Portanto, ele estava se referindo a ele próprio. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É um novo mandamento que ele diz. Ele já havia ensinado a regra áurea: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa era a regra áurea. Mas naquele instante ele dizia: um novo mandamento, que vos ameis como eu vos amo, como eu vos tenho amado. E em sequência ele vai dizer: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E isso vai fazer com que nós tenhamos agora uma reflexão muito importante. Porque se ele está se despedindo, se ele está legando para a humanidade as suas palavras finais, e se ele começa exatamente assim, ele nos está alertando que nós devemos nos amar, que os discípulos dele serão conhecidos pelo amor com que vivenciam as suas vidas, o seu trabalho e tudo mais. E na sequência, começando o capítulo 14, Jesus diz assim: não se turbe ou não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos o lugar. Em outras traduções, vou preparar-lhes o caminho. Mas nessa tradução que eu uso, que é de João Ferreira de Almeida, que é considerada a melhor, ele está dizendo: vou preparar-vos o lugar. Aí não importa se é lugar ou se é caminho, porque a resposta é fantástica. Quando Jesus menciona que na casa do Pai há muitas moradas, vou preparar-vos o lugar, Tomé, um dos discípulos, vai fazer uma pergunta. Tomé era muito curioso. Mais adiante, quando Jesus ressuscita, ou seja, depois da crucificação, quando ele começa a aparecer para alguns discípulos, começando ali por Maria de Magdala, e depois para sua mãe, para os discípulos, naquele momento, quando ele aparece num grupo no qual Tomé estava presente, Tomé, muito curioso, quis verificar se era Jesus mesmo. Então ele pede para ver as mãos. As mãos estavam com a marca dos cravos. E aí sim, ele então fica satisfeito de constatar que era Jesus mesmo que estava presente. Então, naquele primeiro momento, ele vai perguntar. Quando Jesus fala: vou preparar-vos o lugar, Tomé imediatamente fala: mas Senhor, que lugar é esse? Nós não sabemos para onde vais. Que lugar é este? Dando ensejo a que Jesus dissesse: eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Aí está dado esse grande ensinamento, que é muito citado também. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai, senão através de mim. Na sequência, nesse capítulo 14, é quando Jesus vai fazer a promessa do Consolador. Nesse capítulo 14, exatamente, Jesus vai falar, a partir dos versículos 15, 16, mas Jesus já começa de uma maneira também extraordinária. Ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Não é na gaveta, guardai, vivenciai, vivei os meus mandamentos. Então, em seguida ele fala: guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. É nesse momento que Ele faz a promessa do Consolador, porque Jesus sabia que quando Ele saísse lá fora e se entregasse, os discípulos ficariam muito desestruturados, como de fato aconteceu. Eles estavam quase sem esperança nenhuma, quando viram que Jesus foi condenado, que não houve nenhuma reação do Mestre. Naquele primeiro impacto, cada um fugiu para um lado, e Jesus sabia disso. E também sabia que aquele era um momento decisivo para fazer a promessa do Consolador. Por que ele não fez antes? Ele fez no último momento, na sua última palavra, despedindo-se. Ele vai deixar essa marca maravilhosa. Rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficará para sempre convosco, que vos fará lembrar tudo que eu tenho dito. Eu estou fazendo a síntese dos 3 versículos. E depois no 26, e depois ele vai dizer: convém que eu vá, para que o Consolador venha. Então ele já sabia que aquela era a hora da despedida. E finalizando o capítulo 15, entrando, aliás, é bom mencionar também que essas últimas instruções, elas abarcam o final do capítulo 13, o capítulo 14 todinho, o capítulo 15 todo, o 16 todo. Portanto, as instruções são longas do que o mestre está transmitindo ali naquele instante. Ele está fazendo também uma síntese de tudo que ele havia ensinado. E quando ele está terminando o capítulo 16, encerrando, ele fala assim: digo-vos estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É o tema da nossa noite. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Foi nessa hora que ele vai falar esta frase. Então, Jesus está dizendo: digo-vos essas coisas, tudo o que ele havia dito. Tudo o que ele acabara de dizer. Digo-vos isso tudo, para que em mim, ou seja, nos meus ensinamentos, tenhais paz, encontreis a paz. E em seguida ele vai dizer: tende bom ânimo. No mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E começando o 17, que é a prece final do Mestre. E João vai dizer que Jesus, olhando para o céu, olhando para o alto, vai fazer a sua despedida através de uma oração. Tudo isso, meus irmãos, é de uma beleza transcendental. Está no Novo Testamento e nós precisamos conhecer esses outros aspectos da vida de Jesus. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa obra-prima também da doutrina e que está completando agora em 2014 150 anos de lançamento. Mas como o próprio Allan Kardec menciona na introdução, ele preferiu usar os ensinamentos morais do Mestre. Ele não poderia também colocar tudo do Novo Testamento. Ele teve que fazer uma escolha. Então, ele escolhe apresentar em O Evangelho segundo o Espiritismo trechos dos ensinamentos morais do Mestre. Muita coisa, portanto, não foi colocada ali. Como eu disse agora, em João, por exemplo, só nessa parte final, são esses capítulos todos que nos trazem assim, ensinamentos muito belos, muito profundos e que nos orientam muito. E Jesus está dizendo: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então vamos começar aqui
que em certo momento, isso já está em Lucas 17, nos versículos 20 e 21, quando Jesus, sendo interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, em resposta, Jesus disse-lhes: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Ele falou muito sobre o reino, como eu disse, mas só nesse momento que ele vai especificar, afinal de contas, aonde está esse reino tão falado? O reino de Deus está dentro de vós. Mais adiante, nós vamos comentar mais sobre isso. Vejamos o que diz agora Emmanuel, quando ele explana essa frase, tende bom ânimo, eu venci o mundo, João 16:33, conforme eu falei, não é? E ele vai fazer uma análise, Emmanuel, como só ele sabe fazer, não é? Fantástica. E ele está mostrando a situação de Jesus naquele momento. Ele diz assim, que é importante, eu fiz também uma sequência mais assim, sintética, não é? Mas sem perder o que estava escrito realmente. As circunstâncias em que se encontrava Jesus. É preciso, segundo Emmanuel, observar isso. Aí ele diz assim, no conceito do mundo, ele era um vencido vulgar. Especialmente naquela época, não é? Naquela época que era Jesus, um vencido vulgar. Entraria em amarga solidão, porque os discípulos debandaram. E ele foi caminhando, cercado pelos soldados, sozinho. Sabia que os companheiros seriam dispersos. Ele sabia. Falava da flagelação de que seria vítima. Em todas essas instruções, que são muito longas, que eu não disse agora todas, né? Só os textos que cabem aqui para o nosso trabalho. Ele era malquisto pela maioria, perseguido e traído. Envenenaram-lhe as intenções. Ele já havia percebido o ódio de que se tornara objeto. Portanto, tudo era contra ele naquele momento. Reconhecia-se a poucos passos da morte, condenado sem culpa. Isso era o mestre, na sua condição final, no momento em que ele havia se disposto a se deixar levar, não é? Ele estava nesse contexto, nessa situação. Entretanto, diz Emmanuel, entretanto, com isso tudo ele dizia, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E agora vem o conselho de Emmanuel. Quando te encontras em crise, lembra-te do mestre. Subjugado, seria o conquistador inesquecível. Batido, passaria à condição de senhor da vitória. Assim ocorre porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo. Espera lá, só que um minutinho. Não estão na Terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Então, Jesus estava nos dando essa lição inolvidável, não é? Que todos aqueles que buscam o aperfeiçoamento espiritual na Terra, todos os que estão buscando vivenciar os ensinamentos dele, estudando esses ensinamentos, procurando praticá-los, não estão na Terra para vencer no mundo, mas notadamente ou principalmente para vencer o mundo em si mesmos, dentro de si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Está no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 136, na Vitória Real, que é o título.
Muito bem, esse é o quadro do momento em que Jesus estava se despedindo, em que ele estava dizendo, tem de bom ânimo. Embora ele estivesse nessa situação, ele dizia a todos os que ali estavam, e para nós todos, que no momento em que estivéssemos em condições muito difíceis, nessas encruzilhadas que a vida nos apresenta, que nós jamais fraquejássemos, ou então que estivéssemos revoltados com aquilo que Deus estava destinando para nós, porque tem pessoas que nessa hora ficam revoltados contra Deus. E então Emmanuel nos está ensinando a lembrar isso, porque embora Jesus estivesse aparentemente totalmente vencido, ele falava, tem de bom ânimo. E essas palavras devem repercutir na nossa vida. Muitas vezes nós ficamos cansados, desiludidos, decepcionados, ficamos amargos por uma circunstância qualquer, sofremos, e Jesus está dizendo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus já havia vencido o mundo lá fora. Ele já sabia tudo o que iria acontecer. Ele já havia vencido o mundo da ignorância humana. Ele já havia vencido o mundo da falsidade, daqueles todos que estavam ali e que depois iriam condená-lo. Portanto, essa é a lição do momento que o Mestre está vivendo e no qual ele vai pronunciar essas palavras. Vamos dar agora uma continuação de uma reflexão em torno disso, porque é muito importante nós tirarmos as ilações, nós nos entranharmos do psiquismo divino, do pensamento divino, para uma mudança na nossa vida, uma mudança para melhor, alguma coisa que nós estamos necessitando realizar. É com Jesus que nós vamos conseguir. Então, Dr. Bezerra de Menezes assevera o seguinte: o espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atenderem semelhante mistério, há que silenciar a discórdia e a censura e alongar entendimento e serviço. Isso está no livro Espírito de Verdade, no capítulo 3. Nós todos estamos sendo convocados para ajudar, exatamente nesse instante da transição planetária. Para que a Terra chegue ao patamar da regeneração, isso vai depender da humanidade. Não é a configuração do planeta que vai mudar para que nós possamos, então, aprender à custa de muita dor, que sabemos que vai acontecer e está acontecendo. Mas, sobretudo, é que nós precisamos nos conscientizar dessa necessidade. E, muitas vezes, vem a dor para nos dar um impulso, para alavancar a humanidade para rumos mais altos, numa sintonia mais profunda, melhor, que as pessoas possam achar um novo rumo para as suas vidas, porque o que nós estamos vendo é as pessoas mencionarem muito o tal do vazio existencial. A pessoa chega, tem um vazio dentro de mim, não é? Eu estou perdida, eu não sei o que eu vou fazer. Chegam no atendimento fraterno, mandam e-mail, buscam qualquer coisa, não é? Então elas ficam nessa busca incessante porque não preencheram o seu mundo interior, ou porque não descobriram que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então, para ajudar os problemas do mundo, nós temos que silenciar a discórdia e censura. Isso tem que começar de nós. Cada um se conscientizando dessa necessidade, vai aos poucos começando a modificar a si mesmo, a instalar dentro de si uma consciência mais lúcida, que é o reino de Deus, que começa a despertar em cada um. Lembrando Emmanuel, se nós estamos fazendo essas reflexões, é exatamente para entendermos o que é vencer o mundo, o que é ter bom ânimo constantemente. É muito importante essa nossa conscientização. É interessante também que a dificuldade que cada um encontra na mudança, na transformação moral, isso é geral.
Todos nós passamos por essas dificuldades, todos nós sentimos a necessidade de mudar, porque a doutrina espírita nos está impulsionando a isso, nos está convocando. E há pouco tempo aconteceu um fato na nossa casa espírita muito interessante. Um rapaz, assim, dos seus 30 anos, que já estava frequentando a casa há quase 2 anos, veio conversar comigo e disse: Sueli, eu quero lhe falar uma coisa. Ah, pois não, pode falar. Eu quero lhe dizer que eu vou voltar para o catolicismo. E eu, então, fiquei assim, porque ele estava ali, parecia que tão bem, não é? Aí eu disse: bom, mas então, o que foi que aconteceu? Ah, não, sabe o que é? Eu gostei muito daqui, gosto muito da casa, das pessoas todas, o ambiente é muito bom, mas eu não aguento isso que o Espiritismo nos está propondo, essa tal de reforma íntima. Eu não aguento realizar essa transformação íntima. Eu vou lhe falar com franqueza, eu não consigo abandonar o ambiente que eu já frequentava, de mudar a forma de ser, de agir. Eu não tenho condições para isso. Então eu vou voltar para o catolicismo, porque o catolicismo não pede nada da gente. Então eu ia falar o quê, não é? Ah, então vai, porque era melhor que ele fosse um bom católico do que um mau espírita, porque não chegaria nem a ser espírita, no caso. E então, ele abandonou a doutrina, não aguentou, porque disse que a reforma moral é muito complicada. É uma coisa muito difícil da pessoa conseguir, mas eu ainda disse para ele, essa reforma não é uma coisa assim que a pessoa vai mudar instantaneamente, uma coisa que vai fazer a pessoa sofrer tremendamente. É aos poucos a pessoa se conscientiza. Ela mesma começa a sentir que aqueles ambientes que anteriormente ela frequentava e gostava, né? De repente, já não servem mais. Ela já não sente a mesma alegria, ela já não tem aquele mesmo elan de ficar ali com os amigos. Então, ela começa a querer uma outra coisa que ela não sabe ainda o que. De repente, ela descobre. A doutrina espírita nos mostra isso, não é? Então, essa mudança é todo um novo modo de vida, mas aos poucos, que a própria criatura vai sentir dentro dela. Muito bem, então Emmanuel, novamente, ele vai dizer assim: se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação no bem, acompanhando-lhe os passos. Isso é no Fonte Viva, no capítulo 58. Claro que é um peso, né? Aqui ele está colocando a cruz, ou seja, é uma dificuldade. A pessoa sente aquilo, né? Como se fosse uma cruz que ela está carregando, ou alguma coisa, porque testemunhos vão surgir. As coisas não vêm assim tão facilmente. Vamos lembrar que somos espíritos muito antigos e temos essa condição fantástica, esse atributo, que é a imortalidade. Nós somos imortais. Não vamos dizer que somos eternos, eterno só Deus. Nós somos imortais. E diante de nós existe o infinito, um futuro que não sabemos nem precisar, o que seja isso. Então, essa condição de sermos espíritos muito antigos nos mostra o seguinte, que nós já temos muitas experiências vivenciadas. Ao longo desses milênios todos, nós já gozamos tudo que os prazeres da vida podem oferecer, da vida física. Já priorizamos a vida física, já fomos da nobreza como já tivemos na linha da miséria, da mais miséria miserável. Já passamos por dissabores, por tristezas, por alegria, por tudo mais. Então, nós já tivemos o que poderíamos dizer, tudo em experiências. E agora, já é hora de começar a ficar com mais seriedade, né? Olhar a vida com mais seriedade. Momento decisivo esse da nossa mudança, de nós realmente darmos o testemunho da fé que agora abraçamos. Porque a doutrina espírita é a fé raciocinada. E para raciocinar nós temos que estudar. Então também nos propõe o estudo, que é, na verdade, algo extraordinariamente benéfico. As pessoas precisam estudar, não é? Muito bem, então continuando.
Ainda vou falar com Emmanuel, porque reflexionando a respeito dessa mudança, através dessa ideia da transição planetária, estava eu a pensar nisso, não é? Como seria esse processo de regeneração? E me lembro que Jesus, no Sermão do Monte, ele vai falar a certa altura: bem-aventurados os mansos, ou seja, os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Sim, só vão ficar na terra os pacíficos, os bons e os propensos ao bem. Os que estão promovendo a violência, esses que são predadores do próprio ser humano, esses que estão trazendo para a humanidade atualmente essa vida assim, de terror, em que as pessoas têm medo, em que as coisas acontecem da pior forma possível, crimes hediondos, torturadores, mataram o outro apenas por uma questão fútil. Então, estes não vão ficar. E aí, pensando isso, eu comecei, então, a também ter uma noção de que essas coisas acontecem por questões de padrão vibratório. Os que vão ficar na Terra são aqueles que têm um padrão vibratório já mais elevado. E os que vão ser banidos são aqueles que a vibração o padrão vibratório é inferior, porque a Terra, o planeta, a humanidade vai subir um degrau de padrão vibratório, vai melhorar o seu padrão vibratório. Mas como isso vai acontecer? Cada um de nós procurando acertar o passo, sermos pessoas dignas, honestas, sermos pessoas que, por exemplo, queremos ser seguidores do Mestre, somos cristãos, e os nossos irmãos do Oriente, de outras religiões, também têm a mesma proposta dos seus mentores, dos seus guias, digamos assim, daqueles que eles seguem, dos seus líderes, que é o bem da humanidade, que é a paz, sobretudo, e que é o amor. E por isso, falando de padrão, pensando em padrão vibratório, eu estava folheando o livro Palavras de Vida Eterna, que é um dos livros mais extraordinários do Emmanuel. E, para minha surpresa, encontrei um capítulo intitulado Os Padrões de Jesus. Então, vamos ler um pequeno trecho, a parte final. Metamorfose essencial para nós será sempre aquela que nos alcance o imo da alma. Isto equivale a dizer que, para renovar-nos em verdade no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo, para pensar, observar, ouvir e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Os padrões vibratórios do Cristo. Os padrões do Cristo. Então, nós vamos procurar cada vez mais alcançar algo melhor. A mudança é uma mudança de padrão. É uma mudança de vibração. É tudo vibração. São vibrações, questões vibratórias. Quando Jesus, quando fala, ele conta aquela parábola do banquete, em que ele fala que o Senhor mandou convidar determinadas pessoas para o banquete que ele iria conceder. Aquelas pessoas negaram, não quiseram vir. Então, o Senhor manda que os servos convidassem todos os que estavam pelas estradas, os estropiados, os cegos, qualquer pessoa que estivesse pelas estradas. E todos foram convidados. E todos tomaram assento à mesa no banquete nupcial. E o Senhor entra. Quando o Senhor entra, ele olha todo aquele grupo grande que ele está em torno da mesa, mas um deles não tinha veste nupcial. Um homem estava ali, mal colocado, ele não podia ficar ali, porque ele não tinha o padrão vibratório para permanecer no banquete nupcial. Então, ele vai ser retirado.
E naquela linguagem própria da época, ele foi expulso e foi para o inferno, para o fogo, para o ranger de dentes, aquelas coisas como era dito naquela época. Mas isso significa o quê? Significa que aquele que não tiver o padrão vibratório necessário, não ficará. Ele irá para um mundo inferior, aonde ali tudo está dentro do seu esquema, do seu padrão, da sua vibração, da forma como a pessoa age. E nós vamos procurar sentir nos padrões do Cristo. Mas para sentirmos esses padrões, nós precisamos conhecer os ensinamentos dele, o que ele falou para nós, o que nós devemos fazer. E aí vem uma questão também extremamente interessante, que muitas vezes as pessoas não levam em consideração. Nós precisamos pensar o espiritismo e pensar como espírita. Duas coisas importantíssimas que está faltando. Pensar o espiritismo. O que o Espiritismo nos ensina? Pensar nessas diretrizes todas, olhar o conjunto desses ensinamentos e depois os detalhes, os pormenores, aquilo que nos cabe realizar. Um dia, o codificador perguntou à falange do Espírito de Verdade: onde está escrita a lei divina? Eu acho as perguntas de Allan Kardec a coisa mais notável que existe. Porque Kardec, ao fazer a pergunta, ele sabia a resposta. Só quem sabe a resposta faz uma pergunta dessa. Onde está escrita a lei de Deus? Se ele tivesse zerado totalmente no conhecimento, ele não tinha ideia de fazer essa pergunta. Mas ele conhecia. Então, quando ele faz qualquer uma daquelas perguntas, ele já sabia. Tanto é que a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, que é Deus, pronome interrogativo, mas ele já faz essa pergunta de uma forma tão fantástica, porque quando ele fala que é Deus, ele já está dizendo que Deus não é um espírito, que Deus não é alguém, que Deus não é ninguém, que Deus não está num trono, que Deus... Ele já está dizendo isso com a pergunta, para que a resposta pudesse vir da maneira que veio. A inteligência suprema, causa primária, primeira de todas as coisas. Portanto, o codificador, ao perguntar, ele já sabia. Tanto é que quando ele vai propor as 10 leis morais, que está na questão 648 do Livro dos Espíritos, na lei de adoração, fechando a lei de adoração ali, então, aliás, a lei divino-natural, melhor dizendo, para começar em seguida a lei de adoração, ele propõe 10 leis. E os espíritos aceitaram na mesma hora. Não mudaram nada. Apenas disseram o seguinte: a mais importante é a última. A lei de justiça, de amor e de caridade, que fecha esse conjunto das 10 leis morais. Começando, portanto, com a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução. São 10 questões, 10 leis, não é? Muito bem. A mais importante é exatamente essa: a lei de justiça, de amor e de caridade. E, pensando a respeito disso, certa vez eu estava fazendo uma palestra em São Paulo, que era o Congresso Estadual. E, então, eu fiz uma palestra e, nesse momento que eu estava falando sobre as leis morais, que foi o tema que me pediram, e que eu falo que as 3 mais importantes a mais importante era essas 3, né? Lei de justiça, de amor e caridade. Veio aquela ideia que nessa denominação dessa lei estão as 3 revelações de Deus à humanidade. A primeira é a lei de justiça, com Moisés. A segunda é a lei de amor, que o próprio Cristo trouxe. E a terceira é o Espiritismo, com a caridade, que é a bandeira da doutrina espírita. Então, ali naquele momento, eu senti uma emoção muito grande, porque eu jamais havia pensado nisso, que nessa denominação da última lei, justiça, amor e caridade, estão as 3 revelações
Olha que coisa fantástica, o codificador está passando isso para nós. Portanto, quando ele faz a pergunta, questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Será que ela está escrita em algum lugar? Como que pode imaginar que ela estaria escrita em algum lugar? E aí os Espíritos deram uma resposta sintética, na consciência. E isso não faz um link com aquele momento em que Jesus fala que o reino de Deus está dentro de vós? Quer dizer, a lei divina é o reino de Deus dentro de nós. Portanto, nós precisamos pensar o Espiritismo para descobrirmos essas coisas todas, essa beleza que a doutrina nos apresenta. Porque muitas vezes nós ficamos em alguns aspectos, alguma coisa, falando, é preciso fazer caridade, é preciso perdoar, isso é bom, é preciso trabalhar, é preciso isso, preciso aquilo, mas por quê? Por que nós temos que fazer isso? Porque essa mudança, por quê? Onde está a lei de Deus? O reino de Deus, afinal de contas, Jesus falou muito isso, o reino de Deus, então não tem fronteiras, o reino de Deus é no mundo espiritual, onde que é o tal do reino de Deus? Dentro de nós. Ele está dentro de nós. Agora, está em estado latente, em germe, que só vai desabrochando aos poucos, à medida em que o ser vai se conscientizando. O dia que a pessoa fala assim, com ela mesma, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Quando ela começa a fazer essas perguntas, ela está começando a despertar. A consciência, o reino de Deus, começa a surgir dentro dela. Pensa, quem é você? Por que você está aqui? O que você está fazendo? O que você tem que fazer? Qual é o futuro? E depois da morte, o que é que tem? Então, essas perguntas, como a doutrina responde isso de uma maneira bela, de uma maneira profunda, uma maneira lógica, não mais a questão do inferno, Deus sendo esse Deus antropomórfico que condena os seus filhos ao fogo do inferno, por um pecado, por alguma coisa, ou porque não pertence a essa ou aquela religião. Quem não pertence a essa ou aquela religião está destinado ao fogo do inferno. E nós espíritas, especialmente, já temos um lugarzinho lá no inferno. Nós já estamos indo para o inferno, a cada passo que damos. E aí me lembro agora de contar um caso para vocês. Quando foi levado aquele filme Nosso Lar, não é? Que fez muito sucesso, e então as plateias ficavam lotadas em todo o Brasil, e depois que passou aquela primeira onda de sucesso, das pessoas irem e tal, veio conversar comigo uma senhora, e acompanhada de uma outra. Mas quem falou foi uma delas. Ela disse assim para mim, Sueli, eu queria conversar uma coisa com você. Pois não e tal. Você sabe que nós somos católicas, né? Sei sim que vocês são católicas. Pois é, mas mesmo sendo católicas, nós fomos assistir o Nosso Lar. Porque nós queríamos saber o que vocês espíritas falam a respeito do mundo espiritual. Como é o outro lado, né? Quando a pessoa morre e tal, então nós fomos assistir. Mas não gostei de uma coisa. Nós duas não gostamos. Eu falei, mas o quê? Do tal do umbral. Nós não gostamos do umbral, por causa daquela lama, não é? Todo mundo na lama, e o próprio André Luiz caiu de cara na lama, e espíritos mergulhados na lama, que coisa horrível. Aí eu disse para ela, bom, mas vocês são católicos, né? Você acredita no inferno? Acredito. Então, lá não tem o fogaréu? Que fica ardendo e a pessoa fica lá eternamente se queimando no fogo do inferno? Eu disse assim, qual é o preferível? O fogo do inferno ou a lama fresquinha do umbral? E aí eu ainda acrescentei, né? Porque aquela lama faz bem para a pele. Toma lá um banho de lama e tal. Então é para raciocinar, não é? São coisas para nós pensarmos. E com isso, nós vamos pensando o Espiritismo. Pensar o Espiritismo e pensar como espírita. O que é pensar como espírita? Às vezes as pessoas falam assim, diante de um momento difícil, eu devo perguntar assim, o que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Ora, até a gente já pode saber. Não é o que faria Jesus? Agora, o que faria o espírita? Eu não sei. Não é o que faria Jesus, não é bem assim. Porque Jesus, nesse momento, não cabe aqui nesse contexto. O contexto, por exemplo, de uma separação conjugal.
O contexto de uma encruzilhada da vida, não é? De um filho que está indo para as drogas, alguma coisa dessa. O que eu devo fazer como espírita? Vou pensar como espírita? Então, uma separação conjugal, muitas vezes a pessoa esquece que é espírita e vai agir como agem as outras pessoas. Ah, então ele foi embora ou ela foi embora? Vai ver comigo, eu vou virar a vida dele um inferno. E tem espírita que faz isso, que eu conheço. E fala que fez. E fala que está fazendo. Então, essa pessoa não está vivendo como espírita, não pensa como espírita, não é? Agora, o que a gente aprende? Nós aprendemos algo difícil de fazer, não é? Se há uma separação, alguém foi embora, resolveu ir embora, vai ser feliz lá com alguém que acha que vai ser feliz e tal. Quem ficou, se ama realmente, vai dizer, então que seja feliz com outra ou com outro. É difícil, não é? Mas é assim que o espírita deveria agir, não é mesmo? Então, nós estamos agora na época de pensar como espírita, para mudar. A mudança é assim. À medida que nós começamos a pensar, eu sou espírita, então como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não é? Então, eu fiz isso na minha vida muitas vezes, separação, tudo. Eu falei, eu vou fazer o que faz um espírita. O espírita como vai agir, não é? E deu muito certo, porque nada como a consciência pacificada, como a consciência que conquista aquele outro, que conquista aquela com o qual ele foi se relacionar. Então, eu não vou ficar com raiva dela, não é? Então, aí depois foi interessante. Porque eu fazia nessa época bolos para fora, bolos confeitados. Já fiz muita coisa na cozinha. Então eu fazia bolo de aniversário, bolos confeitados, tortas, aquela coisa, e vendia, né? E ela fazia, a minha rival, digamos assim, ela fazia um artesanato de altíssimo nível, belíssimo. Então, para começar, eu comprei uma coisa do artesanato dela. Uma das minhas filhas foi lá, fala que a sua mãe, né, está pedindo, era um domingo, eu precisava dar um presente, comprei um negócio dela. Depois comprei outro. Aí ela passou a comprar bolo de mim. E foi assim que nós ficamos, pessoas, não vou dizer assim, amigas, nós ficamos coleguinhas de criatividade nos bolos, na cozinha, na arte dela e essa coisa toda, né? Então, é assim que é a vida. Às vezes a gente fala assim, eu tenho um parente tão difícil em casa. Aliás, é bom dizer uma coisa, quem não tem um parente difícil? Quem não tem, pode esperar que vai ter. Porque os agregados vão chegar. Se está indo tudo muito bem, vai vir um agregado. E ele vem de encomenda, né? Vem para testar a sua paciência, não é? Para você entender aquela pessoa tão diferente, que é sua filha ou seu filho escolheu. E aí você fica assim, mas olha que coisa, não é? E aí de repente tem mais um. Agora nós vamos procurar conquistar, não é? Agora, às vezes, a pessoa já tem, dentro de casa, um filho, não é? Um sobrinho, um parente, uma irmã, qualquer pessoa assim. O pai ou a mãe, é difícil. Então, você vai... Se você é espírita, não é? Se você já pensa como espírita, você vai procurar conquistar aquela pessoa. Então, como é que a gente conquista uma pessoa? Rindo para ela? Não, isso é pouco. Não adianta. Ela pode falar, o que está rindo, hein? É de mim? Não, estou rindo para você. Mas vai pensar que você está rindo dela, né? Então, o que você faz? E aí você sai, vai à rua, você vai no shopping ou numa confeitaria, qualquer outro lugar. Aí você vê lá um chocolate, você vê um doce, você vai lanchar. Fala assim, vou levar um doce para a fulana ou o fulano. Geralmente, a mulher leva para a outra mulher, né? O homem é outra história. Mas aí, ela leva aquele doce. E fala assim, eu ia passando, fui lanchar, e lembrei de você, trouxe esse doce para você. Aí a pessoa vai pensar assim, o que será que ela está querendo?
Mas aí comeu doce, né? Ficou bem satisfeita. No outro dia você está cozinhando, você fala assim, ó, fiz essa comida que você gosta e tal. Os homens já é outra área, pode convidar para o futebol, pode isso, pode aquilo. Existem momentos que a gente pode viver que aos poucos nós vamos tratando bem aquela pessoa, porque tem que ser exatamente o contrário. Se há essa antipatia, nós vamos fazer o possível para mudar isso, né? Com simpatia, com tolerância, com paciência. É paciência, não é? É a paz, a ciência da paz, que é uma coisa maravilhosa. Então vamos pensar como espírita que Allan Kardec nos propõe e nos ensina isso. Vem Emmanuel, de novo, a dizer assim, o Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. Ele escreveu isso agora? Ele escreveu isso, meus irmãos, no início da década de 40. Ele escreveu isso aqui. Salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição. Não é isso que nós estamos vendo? Parece que ele escreveu hoje, para esse panorama atual. Porque os próprios ramos do cristianismo, não é? Ao invés de se abraçarem, de se confraternizarem, existe essa coisa de não aceitar um ao outro, não é? Então, só vão salvar aqueles privilegiados, enquanto que a doutrina nos ensina, fora da caridade não há salvação. Então não é fora da religião, fora isso, fora aquilo, é fora da caridade ou fora do amor. Não há salvação. É o amor que precisa ser instalado em nós, na nossa vida. Como Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ele está pedindo que nós busquemos dentro de nós esse sentimento, não é? O amor é o sentimento e amar é o exercício do sentimento. Que nós façamos isso na nossa vida para seguirmos as pegadas dele. Ele disse, eu sou o caminho. O caminho é ele, não pode ter outro. Eu sou a verdade. Também João vai registrar no capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa verdade que nos está libertando. Mas essa libertação, ela depende muito dessa mudança vibratória. Ela depende muito de nós melhorarmos a nossa condição. De nós instalarmos o ensinamento do Mestre em nós. Nós encontrarmos o reino de Deus dentro da nossa consciência. E à medida que a consciência vai desabrochando, ela vai se tornando mais presente. E aí nós vamos verificar o seguinte, que a consciência do espírita, ela nos alerta muito. Quando a pessoa realmente já se deixou impregnar pelos ensinamentos da doutrina, quando ela está disposta a vivenciar esses ensinamentos, quando ela está buscando com sinceridade essa melhoria, se ela resvala, se ela fraqueja em algum ponto, o que vem à mente dela? Na mesma hora, mas você, hein? Você que faz palestra, você que está lá aplicando passe, você que é espírita, fazendo isso? E agora, por que a gente ainda faz? Paulo, o apóstolo, falou isso muito bem. Porque Paulo, o exemplo de Paulo é o exemplo do ser humano. O ser humano lutando contra o passado, não é? Lutando contra os próprios erros, as fraquezas. É Paulo, é Saulo dando salto para Paulo. É um salto quântico, praticamente, que ele está dando de Saulo para Paulo, não é? Mas o Saulo continuava muito presente, que é o homem velho. Então, em certo momento, ele vai escrever assim, uma das suas epístolas: Senhor, porque eu faço o mal que não quero. Porque eu não faço o bem que eu quero e faço o mal que não quero. Por que eu faço
Por que eu não faço o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero? Porque ele queria fazer o bem, mas ainda fazia o mal. Ainda dava passos errados, imperfeições, erros que ele não poderia cometer, segundo a própria consciência dele, que estava desperta. Então, essa consciência desperta, no espírita, ela é muito atuante. Ela vem e fala mesmo conosco. Ela nos mostra onde nós erramos ali, não é? Aquilo que Santo Agostinho diz lá na questão 919, de O Livro dos Espíritos, para nós fazermos um balanço do dia, cada dia. Onde foi que eu errei? Será que eu acertei naquele momento? E aí vem aquela coisa na cabeça da gente, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter feito dessa maneira, porque, na verdade, agora eu fiquei numa situação difícil. Mas Santo Agostinho, na sua sabedoria, ele diz assim, se a pessoa achar que ela não tem competência para fazer essa avaliação, esse balanço, não é, analisando ela mesma, que a pessoa diga o seguinte, e se fosse alguém que fizesse isso? Eu ia achar certo ou errado? Colocando em outra pessoa e a mesma situação, o que eu pensaria disso? Eu acharia que estava certo ou que estava errado? Portanto, é a nossa avaliação pessoal, não é? Para pensarmos como espírita, para nós darmos essa virada que precisamos dar, para ajudarmos no processo de transição planetária. Nós vamos falar sobre isso depois de amanhã, não é? No domingo, no domingo, né? Que eu vou falar o seminário sobre transição planetária, que é a proposta maior do momento. Para ajudarmos, porque as dificuldades, meus irmãos, elas acontecerão. Olha o que aconteceu nas Filipinas esses dias, não é? Olha o sofrimento das criaturas. Então, e isso nós vemos aqui todo dia no nosso Brasil, tudo isso que está acontecendo, não é? E aí nós lembramos de Jesus no sermão profético, porque Jesus falou isto. A mudança de padrão vibratório, Jesus falou. Ele disse o seguinte, isso está, por exemplo, em Marcos, no 13, no capítulo 13, o sermão profético, o início das dores. Jesus, então, vai dizer o seguinte, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver nos telhados, não desça. Quem estiver nos campos, não volte atrás para buscar coisa alguma. Quem estiver na Judéia. Emmanuel vai comentar isso. Numa das suas, ele vai comentar isso no livro Caminho, Verdade e Vida, só que agora não estou lembrando o número do capítulo, mas é no livro Caminho, Verdade e Vida, o título é Para os Montes, a mensagem, se alguém quiser ler. Emmanuel diz o seguinte, que Judéia é considerada região espiritual. Portanto, quem estiver na Judéia, ou seja, quem já estiver num padrão vibratório espiritual, fuja para os montes, ou seja, eleve mais o seu padrão vibratório. Suba para os montes, fuja para os montes. Então é subir, elevar o padrão vibratório. Quem estiver nos telhados, padrão vibratório também, não desça. Ou seja, não caia no plano inferior, vibratoriamente falando. Então, esse cuidado que nós temos que quem já estiver no campo não volte atrás. Então, tudo é uma questão desse padrão vibratório, dessa mudança que é a que vai acontecer no planeta. E, enquanto isso, nós vamos aprendendo que a regeneração já está em curso. A regeneração, que às vezes as pessoas perguntam assim, e quando vai começar o processo de regeneração? Já começou. Há muito tempo, aonde houver uma pessoa digna, honesta, que não seja corrupto, não é honesta, uma pessoa que vive nobremente a vida, dignamente a vida, ali está a regeneração. Porque é isso que se está buscando, né? A honestidade, a dignidade, tudo o que está faltando atualmente, o trabalho no bem, o amor ao próximo, a solidariedade, a fraternidade, tudo que nós precisamos aprender. Então, que nós espíritas possamos dar este testemunho. E aqui na palavra final de Emmanuel, ele diz assim,
A vitória da força, continuando aquele texto que é do Caminho da Luz, né, que eu falei que foi ditado em 40 e poucos. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade é a do Espírito e toda a paz é do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos chamados ao grande labor e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. A Caminho da Luz, capítulo 25. Portanto, toda a realidade é realmente a do Espírito, porque a Terra aqui, essa vida, é uma passagem. Daqui a pouco nós retornaremos ao mundo espiritual. Essa veste vai ficar, porque ela estará imprestável. E o Espírito vai, então, continuar a sua caminhada, a sua jornada de imortalidade, não é? Então, mesmo que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências, aos poucos, conquistando as outras criaturas, trabalhando para isso, porque nós estamos trabalhando para Jesus. E todos somos chamados, como termina aqui Emmanuel, que é o que está acontecendo, meus irmãos. Nós estamos sendo convocados por Jesus. Convocados é mais do que ser convidados, porque aquele que é convidado significa que ele já tem uma posição espiritual, então é um convidado. Agora, o convocado é o soldado. O convocado, ele tem que ir. E nós estamos sendo convocados, porque se ele não atender, se o que foi convocado não atender, ai dele, não é? Porque o problema fica com ele mesmo. Por isso, essa nossa conversa dessa noite, trazendo o ensinamento de Jesus, mesmo nesses momentos mais difíceis, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele, que não tinha nenhum tipo de dificuldade aqui no plano terreno, se ele que é o governador espiritual do nosso planeta, como diz Joana de Ângeles, o rei solar, não é? Se ele veio, e aí também, outro ponto muito interessante, ele veio das alturas? De onde veio Jesus? E o padrão vibratório do Cristo é elevadíssimo. Como é que ele fez para adaptar o seu padrão vibratório ao padrão vibratório do nosso planeta? Assim, são aqueles que virão de Alcione, os espíritos que estão encarnando aqui no planeta para ajudar a nossa... que o planeta possa melhorar, a humanidade possa melhorar. Então, esses espíritos têm um padrão vibratório muito elevado. Eles estão adaptando o seu padrão vibratório ao padrão do planeta. E Jesus, como fez? E aí eu me pergunto, Jesus veio lá das alturas ou ele sempre esteve aqui? Ele veio ou sempre esteve? Ele sempre esteve, em pensamento. Porque se ele organizou a vida neste planeta, desde o momento em que a nebulosa se desprendeu do Sol, e que fez formar o nosso planeta Terra, o nosso globo terrestre, ali já estava Jesus organizando a vida. E este pensamento do Mestre sempre esteve aqui conosco. Agora, é claro que ele teve que adaptar o padrão vibratório de altíssimo nível dele para a nossa inferioridade. Portanto, aí nós começamos a entender que o sacrifício de Jesus, o maior sacrifício dele, não foi o da cruz. O sacrifício do Mestre começou aí nesse ponto. Quando ele vai baixar de nível, né? No sentido assim, de adaptar o padrão vibratório. E sem deixar, claro, essa é uma elevadíssima condição, mas adaptando para estar aqui entre nós. Agora, lá no Monte Tabor, quando ele se transfigura ali na presença de Pedro, Tiago e João, ele está mostrando uma parte da sua grande elevação espiritual, porque eu não creio que ele tenha se mostrado na plenitude da sua irradiação, não é? Então, é a irradiação de Jesus, é o seu pensamento que mantém aqui o nosso planeta, a nossa humanidade. Jesus sempre esteve conosco, assim como Deus sempre está conosco. Deus está aqui. Deus está em nós, porque o reino de Deus está em nós. E aí é muito importante também lembrar que Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 30, intitulado Educa,
Emmanuel diz que o Espírito traz em si o gene da divindade. Isso não é pouca coisa, não. Nós trazemos o gene da divindade em nós. Porque se somos filhos de Deus, a genética divina, não é? Nós estamos, então, com o gene divino em nós. E aí ele ainda acrescenta: estamos em Deus, tanto quanto Deus está em nós. Olha que coisa maravilhosa nós termos essa noção, não é? Que tanto nós estamos em Deus, o nosso Pai, quanto o nosso Pai está em nós. Isso muda tudo, nós começamos a ter uma noção muito mais profunda acerca do Criador. Porque às vezes é difícil a pessoa lembrar-se de Deus, ter uma forma de orar em sintonia, alguma coisa mais elevada, buscando o Criador, buscando o Pai do céu. Mas aí Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. É o princípio da gota. O poeta indiano Kabir, no século XVI, escreveu o seguinte: todos sabem que uma gota está contida no oceano, mas poucos sabem que o oceano está contido na gota. É a mesma coisa. Tanto estamos em Deus, quanto Deus está em nós. Então a gota contém o oceano. E é isso assim, a vida. Portanto, que possamos caminhar dentro desse princípio que Jesus legou para nós. Tende bom ânimo, acima de todas as coisas, não desanimemos. Na nossa reunião, me lembrei agora, na nossa reunião de desobsessão, comunicou-se um espírito há pouco tempo, porque há sempre uma perseguição desses espíritos que querem impedir a divulgação da doutrina, que ela tenha uma expansão maior. Eles vêm para perseguir os espíritas, não é? Então, um espírito se comunicou e disse o seguinte: hoje nós não mais fazemos uma aproximação brusca para interferir na mente das pessoas. É tudo muito sutil. Nós atuamos sutilmente, que é muito mais fácil, porque a pessoa não identifica. Então, nós usamos hoje os 3 Ds. Letra D de dedo. Nós usamos os 3 Ds. Ou seja, primeiro, incutimos na pessoa, ela se decepciona com alguém, com alguma coisa da doutrina. Depois vem o segundo D. Ela se desilude. Eu não vou mais frequentar, porque agora fiquei desiludida, e porque é isso, e porque é aquilo. E por fim vem o terceiro D, desânimo. A pessoa desanima, porque uma das coisas que eles falaram lá, que o primeiro, muitas vezes até isoladamente, é o desânimo. Não vai hoje não, está chovendo, está fazendo frio, todo mundo falta, você também, podia faltar, o que é que tem? Começa por aí, não é? Vai desanimando, a palestra leva 1 hora, vai naquele centro espírita que a palestra passou para 30 minutos. Porque agora tem a moda essa, diminuir o tempo da palestra, né? Então, em vez de 50 minutos, passou para 40, passou para 30, porque coitadinho dos espíritas, fica sentado 50 minutos, não é? Agora, pergunta se o padre diminui o sermão para não cansar os fiéis. E o pastor que fala às vezes quase 2 horas, todo mundo sentadinho lá, com as bíblias no colo. Agora nós espíritas vamos diminuir. E diminui, está diminuindo, sim. É uma coisa impressionante isso, não é? Então, nós estamos agora tendo que ter esse cuidado, não é? Para que não venhamos a deixar de dar o melhor que nós temos para as criaturas, não é? E assim vamos indo. São coisas que às vezes eu lembro e vou acrescentando, porque tudo isso faz parte dessa frase do mestre, ter ânimo, ter bom ânimo, não é? E aí o Espírito ainda disse o seguinte, e vocês podem acrescentar outras palavras com a letra D, como por exemplo, depressão. Ele disse assim, e vocês ainda vão encontrar mais, tá? Porque eu já andei pesquisando a letra D dentro desses aspectos para tirar a pessoa do ânimo, né? É isso. Mas Jesus está dizendo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos vencer o mundo em nós mesmos, para que possamos então ajudar o mundo, trabalhar o mundo aí no caso, o mundo da regeneração, trabalhando isso.
Que Jesus nos abençoe, que nos dê muita paz. É o que nós estamos desejando a todos nesse momento. Muito obrigada, desculpe o atraso, foi por conta de que a viagem foi assim muito grande. Obrigada, até uma próxima vez.